pela vida do Ziel, que topou tão prontamente, Pai, esse desafio aqui com a gente, e a gente vai ter o privilégio agora de ouvir o Senhor falar através da vida dele, Senhor. Eu te agradeço por tudo que vai ser ensinado aqui e que possa ficar gravado em nossos corações, cada palavra, Senhor Deus. Nós te amamos e te damos toda a honra e glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém! Ziel, brigadão, é uma honra ter você aqui conosco. E o momento é todo seu. Obrigado, Ingrid. Você avisou para eles que vai ser uma vigília de oração? A gente vai ficar até amanhã, porque eu vou falar muito. Então, você avisou para a turma que seria a vigília ou não? Estão preparados para isso? Tá bom, gente. Olha, uma alegria estar com vocês, muito bom. Eu costumo dizer que eu sou ABU positivo, né? Então, essa experiência de poder compartilhar com vocês, contar um pouco da história para vocês, é um privilégio para mim. Este ano eu completo 44 anos vinculados com a ABU, é muito tempo, né? Então é o dobro da idade de vocês, provavelmente. Desde o século passado, eu estou na ABU, eu recebi a liderança do grupo de Matusalém e comecei em seguida a caminhar. Mas a minha entrada na ABU foi um acidente, porque eu era atleta no Rio de Janeiro nessa época, eu jogava num clube e coincidiu de um intervalo de campeonato, eu ter 2 semanas livres, e nessas 2 semanas livres teve o primeiro acampamento nacional da ABS, que foi feito no Rio. E a minha professora da escola dominical, a Terezinha Privati, era uma estudante da ABU, da UERJ, fazia biblioteconomia, e ela me convidou para ir participar desse evento da ABS. Foi o primeiro encontro nacional da ABS lá no Rio de Janeiro. E eu fui, assim, meio sem saber o que era ABS, o que era ABU, e fui participar desse encontro lá. Eu tinha exatamente 16 anos de idade, foi em 1977 isso. E foi aquele tipo de coisa que acontece quando a gente vai no primeiro CR, né, primeiro curso de férias, aquela coisa que você chega sem saber muito bem o que é, e de repente diz, meu, o que é isso? O que eu estava fazendo que eu não estava nisso antes? Né? Por onde eu andei, Jesus me salvou da perdição, me tirou do exílio. Né? Agora eu vejo a sua luz, Jesus. Então, aquele negócio, aquela crise assim de ver um monte de estudantes, e eu vi no contexto que uma das coisas que me chamou muita atenção é que eu cresci num ambiente batista muito tradicional, muito fechado, no Rio de Janeiro, que era bem fechado mesmo, né? A gente aprendia no púlpito da igreja que só os batistas iam para o céu. Imagina, era um negócio assim, hoje eu sei que é verdade, mas tudo bem, naquela época eu ainda... né? Então, aí eu vou para um evento com vários secundaristas do Brasil inteiro, e acho que a última pergunta que as pessoas fizeram foi que igreja você vai, porque ninguém sabia de onde vinha, né? Começou lá o louvor e tal, aquele fogo queimando, Bíblia aberta, povo abraçado, cantando, chorando, louvor na fogueira, aquela coisa toda, e a gente depois descobre que o cara era presbiteriano. Pô, presbiteriano, o que é isso? Tal? Assembleano, misericórdia, o que você está fazendo aqui? Assembleano na universidade, não faz sentido. Aquele negócio todo, né? Então foi uma quebra de estereótipos muito grande para mim, assim, essa exposição que eu tive a um universo cristão mais amplo. Mesmo tendo crescido num lar batista assim, muito tradicional, eu fui formado numa escola católica, então eu me dava muito bem com a minha herança franciscana, me dava muito bem com a turma, mas eu nunca tinha sido exposto assim, a um mundo evangélico muito diferente. E esse negócio de descobrir o estudo bíblico indutivo, sentar com perguntinhas e ver a Bíblia falar, era um negócio assim, eu estava acostumado a sentar na igreja e prestar atenção em 2 terços do sermão, 1 terço do sermão, dependendo da quantidade de chiclete de Halls que eu tinha na bolsa para poder manter-me fiel até o final do culto. Então, aquele negócio de... Então, foi assim, o mundo abriu para mim. Eu diria que foi quase uma segunda conversão para mim, porque em 77, a gente vivia um regime político bastante esquisito, e alguns temas nós não tocávamos, mas na ABU a gente podia tocar esses temas. A gente tinha leitura bíblica para enfrentar esses temas. A gente orava sobre essas coisas.
Então, eu comecei a perceber que a fé não era uma coisa só para domingo, que podia ser para segunda, para terça, para quarta, para quinta, né? E aí as pessoas me deram um livro de presente para ler. E esse livro definitivamente foi um puf, né? Foi quando caiu na minha mão o livro Crer Também Pensar. E eu pensei, não, não é possível que eu possa associar a fé com pensamento. A fé eu posso pensar e ter fé ao mesmo tempo. Eu sempre achava que quem fazia muita pergunta tinha pouca fé, porque tinha muita dúvida. E, de repente, eu vejo que é todo o contrário, que o exercício da minha vocação é fazer fé, é fazer perguntas, é questionar o texto. E a coisa que me surpreendeu é que Deus respondia por meio da palavra. Então, eu costumo dizer que foi a segunda conversão. Isso foi assim. E os vínculos que foram formando de amizade, nossa, isso me perseguiu a vida inteira, né? Perseguiu no bom sentido, que esse vínculo eu nunca mais deixei. E era assim, é um vínculo do coração, né? É um vínculo que você tem a possibilidade de escolher. Você diz assim, eu vou amar essas pessoas e sou amado por essas pessoas. Então eu comecei a me envolver na ABS do Rio. E aí, 2 anos depois, eu já estava na universidade, e nessa época, o grupo da ABS do Rio, eu comecei o meu grupo na minha escola. A minha escola é uma escola técnica da universidade, então eu abria a Bíblia no intervalo, e assim o pessoal universitário descia para sentar junto. Era uma coisa meio louca, porque era um moleque da ABS dando estudo bíblico para a turma da ABU, um negócio assim, meio revolucionário naquela época, assim. Sabe como é que é? Um negócio poderoso, assim. E assim, mas tinha um obreiro da ABU que vinha me visitar na escola para poder fazer discipulado comigo. Então, o Roberto Costa. Roberto Costa, ele era obreiro ele era da ABU São Paulo, mas foi para o Rio começar o ABU no Rio. E ele é o pai da Sarinha, Sara, que é a obreira da IFES na Itália, que foi da ABU no Brasil, São Paulo. A Sarinha depois casou com o Renê e foram para a Itália como obreiros. Então, o pai dela foi o meu obreiro, depois eu fui obreiro da Sara, e quando meu filho estava na Europa, ela foi obreira do meu filho lá. Então, a perseguição continua de geração em geração, né? Não é? E aí, eu comecei um trabalho com a ABS no Rio de Janeiro. Mesmo sendo secundarista, eu comecei a fundar novos grupos da ABS no Rio. Então, a gente chegou a ter 50 grupos da ABS no Rio. E, assim, acontecia umas coisas muito loucas. Deixa eu contar uma coisa louca que acontecia para vocês verem. Assim. Eu tinha um colega na igreja, onde meu pai era pastor, o Joel. O Joel queria começar um grupo na escola dele. Então, ele perguntou para mim, Zé, como é que você começou o grupo da ABS na sua escola? Eu falei para ele, bicho, ora e abre a Bíblia, ora e fala com Deus e começa. Não, mas como é que é a técnica, a metodologia? Eu falei, bicho, ora e começa. Aí ele levou muito a sério o que eu disse. E no intervalo, ele estudava no Colégio Mercúrio, lá na Pavuna. No intervalo de aula, o pessoal saiu para... Lá a gente chama de recreio no Rio, né? Não sei como chama aqui em São Paulo, mas lá chama recreio. O pessoal saiu para o recreio, ele ficou na sala e ele resolveu fazer o que eu falei para ele, orar. Ele se ajoelhou na sala e começou a orar. Nisso passa um cara no corredor e vê o Joel de joelho na sala, no chão. Pô, o cara tá passando mal. Ele entrou correndo na sala e perguntou para ele, o que você tá fazendo aí? O cara tá passando mal? Eu falei, não, eu tô orando. O que é isso? Eu tô falando com Deus. E tu fala com Deus, cara? Falo, tu não sabe de nada. Deus responde, fala, que loucura. O que é isso, cara? Me explica esse negócio. Ele falou, senta aí que eu vou te explicar. E ele começou a contar para o Vicente, o nome do cara era Vicente, como é que ele chegou até Jesus, o que ele queria fazer na escola, o que Jesus fez na vida dele. E aí o Vicente foi ouvindo e aí ele falou, você como é que se chama ele? Vicente. Ah, Vicente do quê? Ele, eu não tenho sobrenome. Como não tem sobrenome? Não, eu fui abandonado pelos meus pais na infância, eu cresci nesse orfanato em frente à escola, e a escola ofereceu bolsas para alguns alunos do orfanato e eu estudo aqui. Mas eu não tenho família, nunca conheci minha família. Então o João falou assim, nossa, e aí explicou a vida de Jesus para ele, a mensagem do Evangelho, e o Vicente falou assim, eu quero seguir esse Jesus aí que você está falando. Você pode me explicar mais sobre isso? Eu posso. Aí o Joel ficou tão assim impactado com a vida do Vicente, falou assim, por que você não quer almoçar comigo? Eu posso te convidar para almoçar na minha casa? Ele falou, tudo bem. E aí o Joel levou o Vicente para a casa dele.
Chegou na casa dele, o Joel, antes de almoçar, contou para o pai e para a mãe dele a história do Vicente. E aí os pais dele, pessoas muito humildes, né, colocaram a mesa com a refeição. Enquanto o Joel almoçava com o Vicente, os pais saíram da sala e foram para o quarto. Eles tinham ido para o quarto orar. Eles não sabiam. Quando eles voltaram do quarto, a dona Maria, mãe do Joel, perguntou para o Vicente: Vicente, o Joel nos contou a sua história. É assim mesmo? Você não conheceu o pai e mãe? Não. Quantos anos você tem, Vicente? Eu tenho 19 anos. E é verdade que você conheceu hoje a Jesus pela primeira vez? Ele, eu nunca tinha ouvido falar de Jesus. O Joel me explicou isso no intervalo na escola e eu fiquei encantado por isso. Eu quero seguir a Jesus e tal. Ele vai me ajudar a fazer isso. Então a dona Maria perguntou para o Vicente assim: Vicente, você gostaria de ter uma família? Aí ele disse: claro, esse é o meu sonho, né? Ela falou assim: você gostaria de ser nosso filho? E ele disse: como assim? E eles convidaram, então, nós estávamos orando lá com meu esposo e a gente achou de convidar você a ser parte da nossa família. E naquele dia, o Vicente se tornou Vicente de Souza. Ele não só ganhou Jesus naquele dia, como foi aceito na família do céu e foi aceito numa família da terra. Hoje o Joel é pastor batista em Santos e o Vicente é diácono lá na igreja, na mesma igreja onde meu pai era pastor, lá na Pavuna. Hoje ele já é avô, inclusive. Tudo começou numa reunião de ABS. Um cara doido que mete o joelho no chão, no intervalo, aparece um cara doido perguntando se ele está passando mal e ele acaba ouvindo o evangelho e recebe mais que o evangelho, recebe um sobrenome, recebe uma família. Coisas simples, com impactos eternos. Eu estudava na UFRJ, fazia história na UFRJ, mas eu morava do lado do prédio da UF, da Federal Fluminense em Niterói. Então eu almoçava na UFRJ e jantava na UF. A comida da UFRJ era muito boa, da UF era um negócio assim meio Jesus na causa, tá entendendo? Você tinha que orar 2 vezes. Primeiro você orava quando você via a comida e perguntava: Senhor, é verdade que eu tenho que dar graça por isso? Porque é um negócio assim. Aí se você comia e não passava mal, você orava agradecendo porque Jesus preservou a tua vida, você comeu aquele negócio e preservou a tua vida. Então, naquele dia, numa terça-feira, eu fui almoçar lá no Bandejão da Economia e quando eu olhei pro prato era fígado. Gente, fígado é um negócio assim que eu tenho luta espiritual com isso, né? Fígado e com cebola, para mim, é assim o banquete do inferno. É um negócio assim muito sério esse negócio. Mas era a única coisa que tinha para comer. Eu era estudante duro, eu vivia de bandejão, não tinha esse negócio. Então, tem que dar graça em tudo, né? Tudo dá graça. Então, eu olhei para aquele prato e falei: Senhor da glória, tem misericórdia, eu vou comer esse negócio, preserva a minha vida, porque eu sou muito jovem, eu preciso viver, eu quero constituir família. Então, enquanto eu estava orando por aquela comida, quando eu abri os olhos, tinha uma moça sentada na minha frente. E ela perguntou para mim assim: você está passando mal? Eu falei: ainda não, porque eu não comecei a comer. Mas por que você estava com a cabeça baixa e o olho fechado? Eu falei: eu estava falando com Jesus. Ela falou: você fala com Jesus? Eu falei: falo. Ela falou: eu sabia que essa comida é ruim, mas não sabia que fazia a pessoa falar com Jesus. Eu falei: eu falo com ele e me responde. Ela me explica esse negócio. E eu compartilhei da fé com ela no bandejão, enquanto a gente comia aquele fígado com cebola. Acabou o almoço, cada um foi para o seu lado, eu voltei para a minha república, ela foi para a aula dela. Uns 3 meses, mais ou menos depois, ela toca a porta da minha república, ela estava com um rapaz do lado. E ela falou assim: você lembra de mim lá no bandejão? Eu falei: eu lembro, a gente almoçou junto e tal. Ela disse: pois é, esse rapaz aqui do meu lado é o meu noivo. Ele tem notado muitas transformações em mim e eu não sei explicar para ele o que aconteceu comigo. Eu só sei dizer que naquele dia, depois que eu conversei com você no bandejão, eu cheguei em casa à noite, me ajoelhei na cama e disse que eu queria viver essa vida com Jesus. E aí, desde então, tem acontecido umas coisas comigo que eu não sei explicar. Você pode falar com ele o que aconteceu comigo? Eu falei: vamos para o bandejão, porque lá eu sou muito espiritual. Dependendo da comida, eu falo até língua estranha. Dependendo da comida, o negócio vai ficar na boa.
Às vezes, na ABU, a gente acha que para poder fazer um impacto grande na universidade, a gente tem que fazer grandes coisas, grandes eventos, blá, 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 blá. E a gente fica preso nos esquemão, assim, nos pensamentos meio doidos, assim. Mas a ABU é uma coisa muito simples, gente. A ABU é tornar Cristo conhecido aos nossos colegas da escola. Agora, ninguém pode apresentar a quem não se conhece, na verdade. Eu só posso apresentar a quem eu conheço. Então, é na simplicidade de muitas coisas. Claro que a gente pode fazer semanas culturais na ABU, a gente pode fazer campanha de livros, a gente pode fazer teatro, pode fazer um montão de coisa legal, mas não perder essa simplicidade de tornar-se um instrumento na mão de Deus para compartilhar essa experiência que a gente tem com Jesus na vida de outras pessoas. Então, depois desse tempo na ABS, me tornei obreiro da ABU no Rio, fiquei 5 anos como obreiro da ABU do Rio. Em 85, eu vim para São Paulo para assumir a Secretaria-Geral. Eu era um gurizão, eu tinha 24 anos de idade quando vim para São Paulo assumir a Secretaria-Geral. Imagina um cara assumir a Secretaria-Geral com 24 anos de idade. Não é que era precoce, não. É o seguinte, que ninguém queria esse abacaxi e eu não sabia o que eu estava me metendo, por isso que eu aceitei o convite. Então, eu vim para esse negócio, era um rolo só danado, da maior crise na década de 80, fundação do PT, reabertura política, anistia, Rubem Alves, teologia da libertação, liberação do corpo. Era um troço doido que estava acontecendo na universidade nesse momento, e a ABU estava no meio desse furacão. Então, eu vim para São Paulo em 85, e eu fiquei na Secretaria-Geral de 85 até 97, quando eu assumi a Secretaria para a América Latina, e depois fiquei até 2011, quando eu me aposentei da ABU, né, e voltei para o Brasil para fazer outras coisas. Mas, enfim, então essa é um pouco da minha história. Tudo que eu aprendi na vida, aprendi no contexto de ABU, desde guri, desde a ABS. Então, foi na ABU que eu estudei a minha teologia, depois fui para o seminário, obviamente, mas também eu fiz a faculdade como estudante da ABU, a teologia, depois o mestrado, depois os estudos que vieram para frente, sempre foi assim. Mas essa maneira, esse jeito de você contar a história, de você ler a Bíblia, de você se relacionar com as pessoas, é uma coisa importante. Bom, eu acabei casando com uma estudante que eu era obreiro. Sabe como é que é, né? Eu discipulei para Jesus até um ponto, depois discipulei para mim, faz parte do processo. Mas, na verdade, quando eu tive que... Eu não sabia como escolher, né? Então, eu fiquei na dúvida. Então, o que eu fiz foi, na ABU, a gente aprende a gostar de livros, né? Então, eu resolvi comprar 3 cópias do mesmo livro. Entreguei para 3 moças diferentes. 3 moças que eu estava assim, achando que podia ser resposta de oração. Bem presbiteriana, assim, né? Ponto 1, ponto 2, ponto 3. Então, eu falei assim, vai, né? Então, jogar o pão sobre as águas, né? Uma recebeu o livro, agradeceu, nunca leu. Falei, essa não leu? Já não. Outra parece que leu, mas não rolou nada. Aí falei, então... A terceira leu o livro, ela morava em outra cidade e ela começou a se corresponder comigo. Naquela minha época, a gente era cartas, viu, gente? Carta é o seguinte, carta é um Twitter grande que você escreve numa página, um tweetão assim, é um tweetão de tu que você manda para o moço entregar na casa, ele anda fantasiado de amarelo e azul, ele entrega o Twitter na casa das pessoas, é o correio que chamam. Essa geração não sabe o que é carta, vai no Google que você acha uma carta lá. E aí, por causa do livro que eu dei, a gente começou a corresponder. E nessas correspondências a coisa foi caminhando, né? Foi caminhando, assim. Eu me lembro que eu voltei para a casa dos meus pais nas férias, assim. Meu pai morava na Serra, então eu cheguei lá na Serra e um dia chegou uma carta da Solange para mim lá em casa. A minha mãe pegou a carta para o correio, foi no meu quarto levar a carta e disse assim, chegou uma carta aqui, acho que essa moça eu não conheço não. Eu falei, conhece mesmo não, me dá essa carta aqui. E aí, enquanto eu estou lendo a carta, de repente a minha mãe abre a porta do meu quarto e me trouxe chazinho com bolo, ó, mané. Ela fez ver a minha cara, para ver como é que eu estava lendo a carta, né? Mãe é fogo, né? Mãe é aquelas bruxas, mãe é na vassoura, ninguém consegue esconder da mãe. Então, aí minha mãe, quando saiu, ela percebeu a minha cara assim, meio entusiasmada. Quando ela saiu, ela fez uma pergunta para mim assim, será que eu ganhei uma nora? Eu falei, é uma boa pergunta, não sei.
Aí eu mandei uma carta para a Solange com essa. Minha mãe veio no quarto enquanto eu estava lendo a sua carta, pergunta que eu não soube responder. Então, a pergunta que ela fez foi se ela havia ganhado uma nora. Eu não soube o que responder, sem vergonha, né? Botei a culpa na minha mãe. Como bom filho da mãe, a gente aproveita essa situação. E aí, porque, só como é que é? A minha ela pode dizer não, mas a minha mãe jamais ela vai dizer não, ela não é. Então, mãe, para isso que serve as mães, não é? Então, eu mandei a carta e tempos depois chegou a resposta da Solange, mas na resposta dela não tinha nada referente à minha pergunta. Eu falei, putz, dancei, né? Aí no final da carta, ela fazia com a letra pequenininha, assim, 500 páginas, né? Eu escrevi uma página só, escrevia 500, né? E aí eu estava no fascículo 4, já estava na quarta edição, na quarta série da carta, da Netflix daquela época, que era a carta da Solange, né? Tinha vários episódios, estava no episódio 4 da carta, e aí no finalzinho, lá embaixo veio assim, um PS, assim, né? Tipo, bom, sobre a pergunta da sua mãe, se a sua mãe acha isso, quem sou eu para dizer o contrário? Eu falei, deu certo. Ó, essa técnica do livro eu ensinei na BU, todo mundo que aplica se dá bem. Então pode. Se você ganhar o livro, pergunta quantas pessoas receberam para você fazer o cálculo de matemático aí, porque né, tem que fazer estatística um pouquinho para saber a sua chance, né? Mas e o livro que eu dei foi o seguinte: o livro que eu dei é um conjunto de cartas que o Robson Cavalcante compilou de uma obreira da ABU que morreu em 76, a Betinha, morreu na época do Congresso Brasileiro, no Congresso de Missões da ABU, em 76, e o título desse livro chama-se Mais Lutas do que Glória. Então, eu nunca enganei ninguém, eu disse que seria mais lutas do que glória. Logo de cara, já fui sendo muito honesto e transparente. Bom, então, eu, aquele jovem que achava que só batista ia para o céu, me casei com uma presbiteriana, e depois a gente se tornou pastor metodista, vê se pode. Então, assim, Isabel faz essas coisas, né? Muda a cabeça da gente completamente. Muito bem. Por que eu estou contando essas coisas para vocês? Porque eu quero mostrar para vocês que o ethos da ABU é esse ethos de pequenos passos de obediência que Deus abençoa e usa. O que Deus pede da gente não é sucesso, o que Deus pede da gente é fidelidade. São pequenos passos de obediência que Deus usa. Tem estudantes que são muito envergonhados, que não conseguem falar com as pessoas sobre a sua fé, mas sabem comprar livros e compartilha livro com seu colega. E isso é uma peça que Deus utiliza para levar a pessoa à salvação. Eu era professor no Rio de Janeiro e uma aluna minha fez uma pergunta na sala de aula: professor, vocês cristãos são muito hipócritas, como é que vocês respondem o problema da fé do mundo, da fome no mundo? Eu digo, bom, quando terminar a aula, eu posso, no intervalo da aula, eu posso conversar com você sobre isso. No dia seguinte, eu levei um livro para ela, e entreguei para ela esse livro. Isso foi em 1983, 84, por aí. E deixei o livro com ela. Em 85 eu vim para São Paulo, deixei de dar aula no Rio de Janeiro, então me desconectei de lá. Há mais ou menos uns 7, 8 anos atrás, eu recebi um e-mail. Eu li um artigo seu na revista que vinha esse nome e vinha esse e-mail. Professor de História no Rio de Janeiro, o nome dele era Ziel. Será que você é a mesma pessoa? Eu falei, bom, eu sou Ziel e eu fui professor de História no Rio de Janeiro. Em que escola você estudou? Estudei no Colégio Gonçalves Dias. Eu fui professor lá. Em que ano? Eu falei, então provavelmente você foi minha aluna. Você não se lembra de mim? Eu falei, não tenho nem ideia de quem você seja, sinceramente. Eu não me lembro nem da minha cara, que dirá, vou lembrar de alguém que dei aula. Eu tinha 2.000 alunos nessa época, dava aula em cursinho, dava um montão de lugar, era uma coisa louca. Me manda uma foto. Quando mandou a foto, eu falei, misericórdia, eu lembro dessa moça. Essa moça é aquela moça chata que fazia pergunta difícil. Que coisa, né? Aí eu falei assim, como é que você lê uma revista cristã? Eu vou participar de um encontro da CEPAL em Águas de Lindóia, eu sei que você vai falar lá, eu vou estar lá com meu esposo é pastor da Igreja de Nova Vida, eu me tornei cristã e eu quero apresentar o meu esposo a você. Eu não vi a moça há mais de 30 anos.
E aí, quando chegou lá em Água de Lindóia, ela chegou com um livro na mão. E ela falou assim, você lembra desse livro? Eu falei, eu traduzi esse livro, eu lembro dele, eu traduzi. Não, mas você lembra que você fez uma dedicatória nesse livro? Eu falei, não. Aí ela me deu o livro, eu abri e vi a dedicatória. Então, foi aquele livro que eu respondi para ela lá atrás, e que esse livro fez ela se aproximar da fé em Cristo. E naquele dia, ela já é esposa de pastor, hoje é doutora em nutrição lá no Rio de Janeiro, esposa do pastor na Igreja Nova Vida lá no Rio de Janeiro. Um livro que você compartilha, que Deus usa, uma oração no bandejão, uma carta, são pequenos atos de obediência que Deus usa. E às vezes na ABU a gente fica muito complicado com coisas muito grandes e a gente perde essa naturalidade de tornar conhecido a Cristo da maneira mais simples possível, da maneira mais direta possível. Então, a ABU, por mais sofisticada que seja enquanto um movimento estudantil, movimento intelectual, de cabeção, isso. Para quem não sabe o que é bandejão, é restaurante universitário, exatamente isso. Que no Rio a gente chama de bandejão, porque é uma bandeja que vem para a gente, né? Aquele negócio que você come o arroz aqui, come o feijão aqui, come o chuchu aqui, come sei lá o que aqui. Aí volta de novo, come aqui, mas tem uns mané que mistura tudo, sempre tem uns mané que faz isso. Mas, então, gente, então assim. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês e alguém me responde. Das pessoas que conhecem da história da ABU, o quão mais próximo da origem da ABU vocês conhecem? Quem é a pessoa que você conhece ou que ouviu falar sobre a história da ABU que você pode se reportar mais perto do ponto zero? Me dá um nome de alguém que tenha lido a história da ABU, ouvido alguma coisa assim. Mais perto do marco zero. Lá, Gênesis capítulo 1, quando a ABU nasceu. Quando é que qual é o nome que você tem na referência? Ziel Machado. Eu ia falar isso. Não, eu sou paleozoico, eu sou mesozoico. Tem os Neandertal antes de mim ainda lá. Pessoal do carbono 14. Para além de mim, vocês têm algum nome na cabeça? Não? Bob Young, joia, Bob Young. Deixa eu contar para você a história do Bob Young, então. Bob Young era um jovem americano que estava na Segunda Guerra Mundial, e na Segunda Guerra Mundial ele desenvolveu o vício do álcool, e a coisa ficou séria. Ele volta para os Estados Unidos e se converte num acampamento de jovens cristãos da ABU americana, na InterVarsity. Ele estava na universidade fazendo psicologia nessa época, fazia um doutorado em psicologia. E no seu tempo de hora tranquila, hora devocional no acampamento, enquanto ele orava, Deus mostrou a ele a América do Sul. Ele tinha 20 e poucos anos de idade, 24, 26 anos de idade, e ele resolveu, então, dedicar-se a Deus, e quando terminasse o seu doutorado, ele decidiu vir para a América do Sul para iniciar a obra estudantil. Eu estou falando de 1956, 1957. E, então, o Bob Young foi depois, pediu a ajuda do grupo dele, e o grupo dele lá nos Estados Unidos fez a primeira a oferta missionária para ele. O pessoal vendeu raquete, vendeu cachorro-quente, vendeu limonada, e se comprometeram com ele de dar $100 por mês para que ele pudesse vir para a América Latina, para se sustentar com $100 por mês para fazer a obra na América Latina. Ele foi para Porto Rico, aprendeu um pouco de espanhol e começou a descer a América Latina. O primeiro lugar que ele parou foi o Peru. Ele parou no Peru, e lá no Peru, em Lima, ele encontrou um jovem na Universidade de São Marcos que estudava pedagogia. E ele discipulou esse jovem e desafiou esse jovem a começar o grupo estudantil no Peru, a REUP, a Associação de Grupos Universitários Peruanos. E esse jovem falou assim, mas eu não posso me tornar responsável por esse grupo porque eu tenho que sustentar minha família, o pessoal espera muita grana de mim e tal. Ele falou assim, vamos fazer o seguinte, eu recebo $100 por mês, eu divido com você o meu sustento, você fica com $50 e eu fico com $50. Você topa começar o trabalho assim no Peru? Ele disse, tudo bem. Bom, esse jovem que ele discipulou e começou o trabalho no Peru se chama Samuel Escobar. Hoje, o grande Samuel Escobar, o maior missiólogo da América Latina, era esse jovem que encontrou com Bob Young na Universidade de São Marcos, na Faculdade de Educação, e se tornou o primeiro obreiro da REUP no Peru.
O Bob continuou descendo, passou pela Bolívia, foi para a Argentina, e lá na Argentina ele fundou um grupo chamado ABUA, que é a ABU Argentina. E depois ele veio para o Brasil. Ele chega no Brasil em 57. 57, antes do Bob Young chegar aqui, estava a Ruth Siemens, que era um outro nome de alguém que era muito vinculado à ABU nos Estados Unidos, e veio ser professora da PACA, da Escola Americana aqui em São Paulo, e ela então cuidava da direção da escola e, ao mesmo tempo, fundou o grupo da ABU. A primeira discípula da Ruth Siemens foi a Neuza Tioca. Então, outro nome que vocês vão lembrar fácil aí. Então, o Bob Young chegou no Brasil e ele descobriu que, com $50 por mês, ele só conseguia viver metade do mês. Não dava para viver os 30 dias. Então, o que ele resolveu fazer? Ele comia durante 2 semanas, e nas 2 semanas finais, ele comprava uma penca de banana grande. Ele comia banana no café da manhã, no lanchinho da manhã, banana, no almoço, banana, no lanche da tarde, banana, na janta, banana, e antes de dormir, uma banana. E durante 2 semanas, ele comia a banana literalmente. Então, ele dormia no chão, num apartamento na Rua Augusta, comendo bananas. E aí, um dia, ele foi visitar um grupo de estudantes em Recife. E o pastor perguntou para ele, como é que é o nome dessa organização que você trabalha? Ele não sabia como é que chamava a ABU, como poderia chamar a ABU. Ele pediu, então, ao pastor um dicionário. Aí ele buscou lá, Aliança Bíblica Universitária. E assim nasceu o nome da ABU. Nasceu com um jovem recém-doutor norte-americano que veio comer banana no Brasil, dormindo no chão, para começar o trabalho entre estudantes. Guarda essa história aí. Isso foi... E depois ele... Bom, daqui do Brasil, o Bob foi para a África do Sul, se casou com uma dinamarquesa chamada Inga, nasceu um filho na África do Sul, da África do Sul ele foi para o Iraque, começou o trabalho no Iraque, do Iraque ele foi para o Irã, começou o trabalho no Irã, depois voltou para os Estados Unidos. Então ele tinha um filho sul-africano, um filho iraquiano, um filho iraniano, um filho dinamarquês e um filho americano. A casa dele era as Nações Unidas. Eu já era secretário-geral na ABU e eu recebi a mensagem do Bob Young dizendo que ele viria visitar o Brasil e que queria conversar comigo. Ele tinha 80 anos nessa época. E aí eu consegui arrumar dinheiro entre os doadores da ABU para levar o Bob Young para comer num restaurante. Afinal de contas, é o pioneiro do movimento, né? Vou levar para comer num lugar legal, né? E falei, Bob, o que você quer comer aqui no Brasil? Vamos, eu vou te levar para um lugar legal. Ele dizia, a ABU nunca teve dinheiro, não vai ser agora que vocês vão gastar dinheiro comigo. Vamos para o McDonald's mais perto aqui. Eu falei, não é possível, o cara veio comer McDonald's. Aí eu levei ele para o shopping Ibirapuera, a gente sentou para conversar e comer McDonald's. Eu falei, Bob, você está com 80 anos, cara, o que você vai fazer da vida agora? Está aposentado? Ele falou assim, não, Ziel, é o seguinte, cara, eu estou com 80 anos, mas eu e a Inga resolvemos ir para a Ucrânia, para Kiev. Nós ouvimos dizer que eles estão precisando de professores universitários lá. Eu tenho um doutorado em psicologia, a Inga tem um doutorado em língua inglesa. Eles estão oferecendo um trabalho para professor, para morar no campus universitário, na casa do estudantil. E a gente vai morar na casa dos estudantes lá e vamos começar o trabalho como professor universitário em Kiev. E eles tinham 80 anos. Eu falei, bicho, cara, tu tá velho, tu tem 80 anos, por que tu não sossega o facho? Tu vai curtir teus netos. Ele me disse assim, Ziel, o meu coração ainda vibra com a mesma energia que eu tinha quando eu tinha 26 anos. Aquela visão que Deus me deu no acampamento, ainda tenho hoje. Então, a gente resolveu ir servir ao Senhor lá na Ucrânia. Tempos depois, em 98, a gente encontra o Bob no Cochabamba 98, é a última vez que ele vem à América Latina. Um pouco depois ele falece, a gente faz uma noite muito especial com os pioneiros da ABU na América Latina. Então, estava Samuel Escobar, René Padilha, Bob Young, a Ruth Siemens não pôde ver que estava bem doentinha já. Então, tinha bastante gente dos pioneiros da IFES, da ABU na América Latina, que nasce em 58 com o movimento CIE, né? Foi a última vez que eu vi o Bob. Aí, tempos depois, eu fui trabalhar na Ucrânia. E eu cheguei lá em Kiev, no grupo da ABU de lá, e conversando com os obreiros, eu perguntei, gente, dos missionários que vocês receberam, quem mais impressionou vocês? E eles disseram,
Bob Young e Inga Young. Eles moravam na casa de estudantes, tipo o CEL, tipo o CRUSP, na USP aqui, né? Eles moravam no CRUSP da universidade lá e toda noite recebiam a gente na casa deles com alguma comidinha e estudo bíblico. A gente aprendia inglês com eles, estudava a Bíblia com eles, e é assim que nasceu o trabalho da ABU da Ucrânia. Quando a Ucrânia ainda era um país comunista, fechado para o evangelho. Aos 80 anos. Passos pequenos de obediência com grandes implicações eternas. Passos pequenos, coisas simples. Gente disponível para servir a Deus, que Deus usa de uma maneira incrível. Eu podia ficar aqui a noite inteira contando história para vocês, essas histórias que não estão nos livros, mas são as histórias que passam por tradição oral na ABU, que só o pessoal que é iniciado recebe esse tipo de coisa. Então, a gente passa para vocês essas histórias depois. Agora, eu quero chamar a atenção para vocês de um paralelo entre a história do Bob Young e a história de Josué na Bíblia. Alguém pode abrir para mim Josué capítulo 14, versículos 6 a 13? Claro que a ABU sempre tem estudo bíblico, né, gente? Então não tem jeito. Vamos lá fazer aqui um oi aqui. Vamos lá, Josué 14, de 6 a 13. Quem achar pode ler. Olha só, Ricardo e Kelly de Tomás Coelho, que maravilha! Quem é a pessoa que tá? Deixa eu ver, eu quero ver a pessoa. Ei, rapaz, Gabriel, você é filho da Kelly? Sou. Que coisa, rapaz, que maravilha! Você parece com ela mesmo, olha só. Que legal para eles, que coisa boa. Quanto tempo não os vejo. Eles chegaram em São Paulo um pouquinho depois da gente. Eles estavam em São Bernardo. Vocês estão em São Bernardo ainda? Sim, ainda estamos em São Bernardo. Que legal, que legal. Muito bom, muito bom. Alguém conseguiu achar o texto? Pode ler, então? Posso ler? Tá bom. Os homens de Judá... Desculpa, é do 6 ao? Ao 13. Tá. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho do queneneu Jefoné, lhe disse: Você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades-Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: Certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Joia. Bom, gente, Calebe tomou Hebrom porque o nome já diz tudo, né? Hebrom não é ruim. Se é Hebrom, então vale a pena. Piadinha infame. Essa é a parte, o aporte teológico do Ziel nas piadas infames da teologia. Porque se é Hebrom, é Hebrom. Se fosse ruim, ele não ia ficar ali, né? Vocês nunca mais vão esquecer esse negócio, né? Hebrom. Muito bom, gente. Que paralelos vocês fazem entre Caleb e Bob Young? Olha para o texto aí. Alguma coisa chamou a atenção para vocês? A idade é muito parecida. 80 anos. 80. O que mais que vocês fazem paralelo? Eu acho que além da idade, é a disposição em fazer a obra de quando era criança, né? A disposição, né? A idade não é empecilho, a mesma disposição do coração. Algum outro paralelo? A promessa
foi feita. Uma promessa foi feita. É isso, a gente está mais na órbita mais superficial. Vamos tentar descer mais uma órbita para baixo aqui. Qual outro paralelo a gente pode encontrar? Eu falei para você das circunstâncias em que a Ucrânia se encontrava naquele momento. E aqui, quais são as circunstâncias que Hebron está nesse momento? Rodrigo falou alguma coisa? Acho que eu não ouvi. Percebe a dimensão de risco? Caleb vai fazer uma luta, ele vai enfrentar um exército, ele vai lutar. Naquele momento em Kiev, a Ucrânia ainda era um país socialista. Isso era risco também. Tinha ameaças, tinha possibilidades. Né? Quando Deus manda coisa, não significa ausência de problemas. Pelo contrário, às vezes, obedecer a Deus é enfrentar mais problemas. Mas o que eu quero dizer aqui é exatamente isso. Atos simples e pequenos de obediência que Deus utiliza e que causam grandes impactos. Não importa se você tem 24, 40 ou 85. Deus abençoa sempre pequenos atos de obediência. Então, na ABU, a ABU tem tudo para não funcionar, né? A ABU, você sabe, a ABU tem tudo para não funcionar. É um monte de jovem maluco, pouco dinheiro, pouco recurso. Agora, a gente tem pouco dinheiro, pouco recurso, mas também não pode viajar. Então, ainda fica mais complicado ainda, né? A gente achava que só pouco dinheiro era empecilho para a ABU, né? Pouco dinheiro e pouco recurso. Agora a gente não pode viajar. Mais complicado ficou ainda, né? Mas como é que Deus utiliza um ministério estudantil assim já por tantos anos? Por tantos anos. Desde 58, continua utilizando gerações e gerações, com tão pouco recurso, com tanta pouca estrutura, com tanto risco. A ABU tem muito risco. Gente, vocês não imaginam, eu como secretário-geral ficava horrorizado. Às vezes eu vi uma notícia lá de um grupo não sei de onde, dizendo assim, olha, tal coisa está acontecendo lá. O que a gente pode fazer? A gente não pode, eu não posso estar lá em Manaus nesse momento, eu não posso estar lá em Alagoas nesse momento, eu não posso estar em Porto Alegre nesse momento. O Senhor tem misericórdia, vai lá e protege o que está acontecendo aqui, porque tem muito risco, as coisas aconteciam. Uma vez, por exemplo, eu estava em São Paulo e chegou a notícia para mim de que o Paulo estava liderando a greve dos movimentos na FEI, lá em Itajubá. O Paulo era presidente do DCE e líder do grupo da ABU. E ele ia fazer uma invasão da reitoria. E eu falei, misericórdia, o que significa isso? E o cara mobilizou os estudantes, foram para frente da reitoria e ele parou aquela massa de estudantes e falou assim, antes de entrar na reitoria, vocês vão me ouvir fazer uma oração para Jesus abençoar essa invasão. Então, vocês vão ficar em silêncio aqui porque eu vou invadir essa reitoria. E fez uma oração na frente de todo mundo. Agora disse, agora eu vou invadir sozinho. Eu vou lá para a reitoria. E foi para a reitoria, foi recebido pelo reitor, as coisas mudaram, ele saiu de lá e disse, está vendo só? A gente orou, Jesus abençoou, tá entendendo? Então eu ficava assim, meu Deus, esse povo da ABU é muito doido. Como é que vai fazer um negócio desse? Eu era secretário regional para a América Latina, e aí eu soube que o grupo da ABU do DF, do Distrito Federal do México, ia ter uma reunião de enfrentamento com os donos das companhias de transporte urbano do DF. Eles subiram o preço dos ônibus quando não podiam subir, causaram uma dificuldade muito grande para os estudantes. Então, os estudantes se mobilizaram para poder fazer um enfrentamento aos donos das companhias de transporte. E o líder desse negócio era o líder do grupo da BU, da Compa Estudantil. E ele foi. A gente orou por eles. E eles entraram, quando chegaram no lugar do encontro, era um hotel, eles foram orientados a esperar os donos das companhias numa sala. Quando eles entraram naquela sala, sobre cada cadeira havia um envelope fechado, e quando eles abriram o envelope, tinha uma quantidade de dólares muito grande, que daria para cada um daqueles estudantes passarem muito tempo sem precisar se preocupar com grana. Quando ele viu aquele tipo de coisa, ele disse, vamos sair daqui, em nome de Jesus, vamos sair daqui, porque esse negócio não está certo.
e os estudantes saem da sala como saem da sala do lado de fora quem está esperando os donos das companhias, que esperava que ele saísse com os envelopes na mão e estava tudo certo. Quando os donos da companhia viram que eles saíram sem os envelopes, eu disse, o que aconteceu? O que aconteceu? Nós não somos compráveis e nós vamos acusar vocês agora. Saíram, encontraram a imprensa do lado de fora, botaram a boca no mundo, o preço da passagem dos ônibus lá no DF baixou, porque o pessoal fez um enfrentamento contra esses lobistas. Tudo crente, tudo na oração, tudo no jejum, tudo na unção, crente pra chuchu, ora até para invadir reitoria, mas ora e dá testemunha. Então, atos pequenos de obediência. Eu estava no Peru, trabalhando em Lima, e encontro a Norma. Naquela época, quando eu cheguei em Lima, eu vinha da Colômbia, eu cheguei em Lima. Quando eu cheguei em Lima, o rapaz que voou comigo para o Peru disse assim, Ziel, eu vou no táxi, você vai no outro. Eu falei, por quê? O que aconteceu? Acabou de sair a lista do Sandeiro Luminoso das pessoas que eles querem matar. Eu estou na lista. É melhor você não ir comigo. Eu falei, tá certo. Melhor nem sair do aeroporto. Vou pegar um outro avião, vou para o Brasil. Ele disse, não, pode ficar tranquilo. Só você ficar longe de mim que não tem problema. Eu falei, tá bom. Então você vai 10 minutos na minha frente, depois eu pego outro táxi e vou atrás. Nessa época, o Peru estava marcado por essa tensão das guerrilhas do Sandeiro Luminoso. E eu encontrei a Norma. Norma era uma estudante de Cusco, que era uma zona militar, uma zona de guerrilha, e ela terminou, ela fazia assistente social, serviço social, ela era trabalhadora social. E eu perguntei para a Norma, agora que você terminou a sua graduação, o que você vai fazer? Ela disse, eu vou voltar para Cusco. Eu falei, mas voltar para Cusco é correr risco de vida. Ela disse, eu sei, mas eu preciso servir o meu povo com aquilo que eu aprendi. Então, eu corro risco, mas eu vou fazer isso em nome de Jesus, eu vou voltar para lá para servir o meu povo. O que faz uma estudante de 22 anos voltar para uma área de guerra, de guerrilha, para servir ao seu Senhor e servir ao seu povo? Atos simples de obediência. Eu pego o ônibus em São Paulo e vou voltando para o Rio de Janeiro. Entro no ônibus e encontro a Clarissa. Clarissa era da BU de Campos. Ela fazia medicina em Campos, na época que eu fazia história no Rio. A gente era do mesmo grupo base. Muito tempo que eu não via a Clarissa. Falei, Clarissa, o que você está fazendo aqui no ônibus? Eu estou indo para um encontro no Rio de Janeiro de medicina. Ela era médica, dermatologista. Eu falei, onde você está? Eu estou trabalhando como médica em Manaus, no Amazonas. Falei, nossa, que chique. Você não entendeu muito bem o que eu estou fazendo. O que você está fazendo? Eu tenho um barco e eu fico nesse barco viajando os rios e os afluentes na Amazonas e eu paro em cada população ribeirinha do Amazonas para poder atender as pessoas. Falei, quem te mandou para lá? Jesus. Tem algum corpo missionário? Não, eu fui para lá, comprei um barco, estou servindo lá. Você vive do quê? O pessoal dá um porco, dá um frango, dá combustível para o barco, e eu vou visitando essa população ribeirinha e servindo com a minha profissão. Congresso da ABU em 76, um grupo de estudantes se levanta e diz assim, vamos criar uma alternativa. E foram para o interior de Goiás e criaram o primeiro hospital evangélico em Goiás, chamado Hospital Maranata. 2 outros estudantes foram para o Acre, depois foram para Cacoal. Raquel Miranda e seu esposo. Ela se tornou depois presidente da Câmara Municipal de Cacoal. Foram servir a Deus como médicos lá em Cacoal. Outros fundaram o Hospital Evangélico em Goiânia, interior de Goiânia, de Goiás. Outros, em Belo Horizonte, foram morar numa comunidade pobre do centro urbano de Goiás, de Belo Horizonte, para poder ajudar essas pessoas. Um desses estudantes que foi para lá, Marcelo Vargas. Marcelo Vargas é um estudante que veio fazer engenharia no Brasil e se converteu na ABU de BH. Enquanto estudava, sentiu o chamado de voltar para a sua terra, e ele volta, então, enviado pela ABU, volta para a Bolívia e nasce a CCU. Ele se torna o primeiro secretário-geral da CCU, Comunidade Cristiana Universitária. Deixou a engenharia para se tornar obreiro da ABU na Bolívia, e ali nasce a CCU. Atos pequenos
de obediência, com grandes impactos. Então, a história da ABU é essa história de estudantes que resolvem levar Deus a sério. E mais do que isso, estudantes que Deus leva a sério. E quando Deus leva a sério estudantes, muitas coisas incríveis acontecem. Então, servindo como líder estudantil, servindo como político, como médico, como professor, como engenheiro. Vou contar mais uma para vocês aqui. Um estudante da ABU de Engenharia de São Carlos foi para um encontro de férias da ABU e o palestrante era René Padilha. E aí, no final, ele disse assim, eu queria deixar a engenharia e me tornar missionário. Aí o René perguntou assim, o que seu pai faz? O que você faz? Meu pai tem uma empresa pequenininha de correias industriais lá em Guarulhos. Então o René falou assim, você não vai ser pastor coisa nenhuma. Você vai terminar a engenharia e vai voltar para a empresa do seu pai e vai ajudar o seu pai a formar uma grande empresa. E você vai dar emprego para muita gente. Esse estudante ficou decepcionado, ficou chateado, porque ele queria ser missionário. E o René falou para ele, você vai ser missionário como engenheiro. E ele voltou lá para Guarulhos para ajudar o pai na pequena empresa. E essa empresa cresceu, 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 se expandiu muito grande. Vocês conhecem a filha desse rapaz. A filha desse rapaz é a Jéssica. Eu estou falando do Braulio. Braulio Craveiro, pai da Jéssica. Um engenheiro mecânico que voltou para a pequena empresa do seu pai e tornou essa empresa muito grande e apoia hoje muita gente, dá muito emprego, apoia muitos ministérios e serviu a Deus, e tem servido a Deus como engenheiro mecânico, fazendo a sua empresa crescer. Eu viajando com ele pelo mundo, encontrava com ele no aeroporto e ele dizia assim, Zé, tá vendo essa correia aqui, trazendo as malas? Sou eu que faço lá no Brasil. No mundo todo. Então, gente, essa é a experiência da ABU, essas são as histórias da ABU. Eu posso contar muitas e muitas histórias. Cada uma mais maluca do que a outra. Por exemplo, a última maluca para terminar. O grupo da ABU em Cuiabá. Eles queriam fazer uma evangelização impactante. O que eles fizeram? Compraram 3 caixões. Colocaram 3 caixões na porta da reitoria. E aí, escândalo na universidade. Os crentes enlouqueceram. Estão fazendo protesto na porta da reitoria, pedindo a morte do reitor, do vice-reitor e do deão acadêmico. Tem 3 caixões na porta da reitoria. Eles deixaram os caixões abertos. A Globo veio filmar esses caras. E aí, dentro do caixão, eles colocaram umas placas. No primeiro caixão estava assim, Karl Marx, Nascimento e Morte. Segundo caixão, Freud, Nascimento e Morte. No terceiro caixão estava, por que procura entre os mortos aquele que vive? Jesus de Nazaré. E o pessoal achando que era um protesto para poder tirar o reitor e matar o reitor. Então os caras usaram aquele para poder evangelizar. Eu não sei o que eles fizeram com os caixões depois, mas eu nunca imaginei um evangelismo com caixão. Os caras são muito doidos, muito doidos. Então, gente, isso é a ABU. Isso é a ABU. No mundo inteiro, estudantes que decidem dar pequenos passos de obediência. Deus abençoa e essas coisas impactam vidas e transformam vidas por toda a eternidade. Como citaram Bob Young, eu me lembrei do caso de Josué e Caleb aqui, que mesmo aos 80 anos, Deus continuou usando. Então, se o Covid deixar e a vacina chegar, eu espero estar com os 80 também, com o mesmo vigor que Caleb e que Josué e que Bob Young, porque se é Hebron, é Hebron. Se é Hebron, não tem por que ficar com uma coisa ruim, não é? Eu continuo com a piada, não, gente? Que coisa, já usei 3 vezes, não vou usar mais, senão o limite já ultrapassa. Bom, eu termino aqui, Ingrid. Eu não sei se vocês têm perguntas, ou não sei se era bem isso que você queria que eu contasse, mas, enfim, é o que foi.